Daí, pessoal, mais uma resolução. Observando os intervalos 1, 2, 3, 4 e 5 nessa ordem, representados no gráfico abaixo, conclui-se que a sequência correta é... Então, eu tenho que verificar nesse gráfico quando a função ela é crescente, decrescente ou constante. Então, a função, graficamente, tá? Ela é de natureza crescente quando intuitivamente eu percebo que a curva está em ascendência, né? A curva, vou colocar assim, ó, o desenho, ela sobe, ela está em ascendência. A função ela é decrescente ou ela está naquele intervalo em decrescimento quando o desenho, quando a curva, ela está descendo. Quando a curva desce, ela está em descendência. E a função ela é constante, ou ela está num intervalo de constância, quando a curva nem sobe nem desce. Ou seja, eu tenho aí um segmento ou uma reta, vou colocar como um segmento, tá? Mas pode ser uma reta também, se ela for toda constante, um segmento horizontal, ou seja, paralelo ao x. Então agora eu vou observar isso no gráfico. Olha só, no momento 1 aqui, ó, eu tenho a reta, olha só, vindo para a direita no sentido de descida, descendo. Então nesse intervalo 1 aqui, eu tenho a função em decrescimento. Então tem aqui, nesse intervalo, decrescente. Dá para dizer assim, ó, que do intervalo de menos 2 até 1, olha só, no intervalo de menos 2 até 1, isso aqui para x, tá? Para o x variando de menos 2 até 1, eu tenho a função decrescendo. Que é justamente o intervalo 1. No intervalo 2, olha só, o intervalo 2 ele vai desde o 1 até o 3. Então, vou colocar aqui, ó, do 1 até o 3, que eu vou chamar aqui, ó, é o intervalo 2. O que acontece com essa curva? Ó? Ela está indo em subida. Imagina que tu pode acompanhar com o teu dedo. Tu põe o dedo em cima do gráfico e vai desenhando a função para a direita. Observa que o teu dedo, ó, vai ficar subindo no plano. Então, eu tenho aqui, de 1 a 3, ela em crescimento, função crescente. No intervalo 3, que vai desde o 3 até o 5, então aqui ela foi crescimento, do 3 até o 5, ó, nesse intervalo aqui, ó, de 3 até 5, o segmento está paralelo ao eixo X, ó, é um segmento horizontal. Portanto, nesse intervalo 3, que vai desde o x igual a 3 até o x igual a 5, eu tenho uma função, ou tenho aí um pedaço, né, uma lei constante. No intervalo 4, que vai desde o 5 até o 6, olha só aqui, ó, eu tenho a reta descendo de novo. Então, então aqui foi constante. E nesse intervalo aqui, a reta descendo, ela é decrescente. Então, no intervalo 4, que vai desde o 5 até o 6, eu tenho a função decrescente. E o último pedaço aqui, ó, que vai do 6 até o 7, de novo, ó, um segmento paralelo ao x, ou seja, um segmento totalmente horizontal. Então, aqui no 5, que vai desde o x igual a 6 até o x igual a 7, eu tenho, mais uma vez, uma função constante definindo aquele pedaço de gráfico. E agora é só buscar isso dentro das alternativas. Decrescente, crescente, constante, decrescente, constante. Decrescente, decrescente, tá, a letra A não pode.
Começa com crescente, não pode. Começa com crescente, não pode. Letra D, decrescente, crescente, constante, decrescente, constante. Letra D é a resposta, ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.